Olá, meninas, sejam todas muito bem-vindas ao canal Sua Vida, Seu Dinheiro. Meu nome é Vânia Santos e nesse canal aqui nós falamos como um bom planejamento, constância e escolhas alinhadas podem te trazer paz financeira. E no conteúdo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o fechamento do mês de fevereiro. Como vocês podem ver aqui, eu estou fazendo o rastreamento dos meus hábitos no mês de fevereiro, que é a leitura bíblica, que eu tenho por objetivo ler um capítulo por dia, e também ler um livro de 5 a 10 páginas por dia. Esses que estão à metade é porque eu não consegui ler tudo, eu li a metade, né, basicamente. Então eu deixei assim para eu ter uma noção melhor. O que acontece? Se eu não me engano, foram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22. Então foram 22 dias que eu consegui rastrear aqui realmente o da leitura bíblica, que eu fiz com constância. Os outros dias eu não fiz. E aqui eu não consegui fazer realmente todos os dias, mas estou me esforçando. Com essa visão, o que acontece? Eu consigo ver que realmente eu preciso melhorar, né? Principalmente na leitura, né? Para realmente ficar dentro ali do que eu estipulei para mim mesmo. Como vocês já conhecem, né? Essa é a nossa frente do nosso planner. Eu não vou falar do calendário, eu vou falar sobre o nosso planejamento. Então aqui a gente tem os controles de gastos que a gente fez no mês de fevereiro. A gente fez até aqui o transporte, né, no outro vídeo, que eu fiz uma primeira parte, e agora nós vamos dar continuidade ao restante do mês. Se eu não me engano, acho que eu tinha feito até o dia 10, dia 16, alguma coisa assim. Eu coloquei os dias porque eu tinha esquecido de colocar aqui, ó, que no dia 10 eu paguei a conta de luz e o condomínio. Então eu já deixei anotado aqui, tá? Os valores, porque foi numa outra conta minha. E aí eu não tinha feito essa rastreabilidade. E coloquei aqui também as outras contas que eu já efetuei pagamento. Como, por exemplo, meu telefone, que também teve um reajuste, tá vendo? Foi para R$ 89,93. Às vezes ele vem um pouquinho mais, vem um pouquinho menos. Nunca costumou passar de 88, mas dessa vez passou. Eu vou até anotar e vou também estar dando uma ligada para lá, né? Para ver se eu consigo dar uma reduzida. No dia 16, eu fiz uma compra de canetas apagáveis. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa caneta aqui, ela é maravilhosa. Ela tem essa pontinha assim, né? E aí, dessa vez, eu comprei uma caixa. Porque eu tinha comprado 4 e não tinha... e acabou. Então, assim, eu escrevo muito e ela é muito útil pra mim. Então, se vocês também quiserem, tem link dela aqui embaixo na descrição. Essa caneta, pra mim, ela é muito útil. Mas, enfim. E se vocês forem comprar alguma coisa na Shopee, Mercado Livre, Amazon, qualquer coisa, vocês podem estar comprando através do meu link que tem aqui, tá? Aqui embaixo na descrição. Então, é uma outra forma de vocês estarem me ajudando aqui no canal. E voltando aqui para o nosso controle de gastos, eu realizei o pagamento dos meus cartões de crédito. Estou fazendo um panorama bem rapidinho, porque a gente vai tirar o dinheiro do binder, a gente vai fazer o fechamento do mês, então para o conteúdo não ficar tão extenso, eu estou só pincelando aqui para vocês verem realmente as coisas que eu fui efetuando o pagamento agora nessa outra metade do mês, tá? O cartão de crédito que eu paguei em dia 17, dia 20, a internet que eu paguei dia 20, o MEI da minha mãe eu paguei, que ele teve um reajuste, tá? Eu falei pra vocês que já era esperado, porque normalmente a gente paga no mês de fevereiro o mês de janeiro, ou seja, então o aumento foi realmente para janeiro, só que a gente só paga efetivamente em fevereiro. A maquiagem eu até deixei anotado aqui, que eu tinha comentado com vocês, né, que eu tinha comprado parcelado no cartão de crédito do Nubank. Porém, eu vi que eu tinha um valor no meu envelope da maquiagem de R$100. E a compra que eu realizei foi no valor de R$194. Então, o que eu decidi? Eu decidi que eu ia retirar da minha categoria zerando os cartões R$60 que tinha lá. E também que eu ia tirar o restante, que ficaria faltando R$34 da reserva de imprevistos, tá? Por quê? Eu vou zerar esse parcelamento, por mais que fosse algo que eu estivesse ali já realmente acumulando dinheiro todos os meses. Mas eu vi que dessa forma eu conseguiria já zerar esse parcelamento e continuar aí juntando dinheiro para fazer abatimento em outras parcelas que eu tenha, tá? Aqui também a gente teve a compra, né, de presentes, que eu falei para vocês que eu tenho que ir em alguns casamentos esse ano. Eu recebi tanto mas 2 convites, meu Deus do céu.
E o que acontece? Eu já retirei desse, por isso que eu coloquei aqui, tá? Que é o valor de R$ 122, que é o que a gente tem nessa categoria. E o valor do presente que eu comprei, se eu conseguir, eu deixo o print aí pra vocês, mas foi no valor de R$ 148,58. E aí, em seguida, no dia 22, a gente fez o pagamento da parcela do apartamento. E depois a gente fez a parcela também do adiantamento. E aí, dia 26, eu fiz a minha unha, fiz meus cílios e também paguei o Uber. Então, aqui, ó, minha unha linda. Gente, eu amo usar unha assim, sabe? Bem naturalzinha, que não dá pra perceber muito que é de fibra. Mas eu amo tá de unha feita, tá? Então, tô sempre arrumada. Então, vamos lá para os fechamentos. Vamos ver como nós fechamos esse mês. Meu Deus do céu, tô muito nervosa. Eu não contei nada, eu não fechei os valores, porque eu queria fechar justamente aqui com vocês. Então, para isso, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar essa nossa folhinha aqui de planejamento, tá bom? Então, como vocês podem ver, eu falei com vocês que eu tive uns gastos a mais, né, com o aniversário da minha irmã, com o aniversário do meu pai. Como é que vocês acham que foi o aniversário do meu pai? Eu não coloquei aqui de propósito, porque eu queria que vocês ficassem realmente naquele suspense, mas eu também estou nesse suspense, porque, assim, a gente já tem esse valor aqui, a mais, né, na nossa categoria, e tem muitas outras coisas aqui que já eu extrapolei, né? Então, por isso, a gente tá nesse suspense aí. Então, para que a gente enxergue melhor, a gente também já vai arrumando dentro dos binders, tá? Então, vamos lá primeiro pro binder, que é da minha carteira do mês, que vai ser... Vou até pegar meu binder aqui. O que eu vou fazer? Calma aí, pra gente não se enrolar. Eu vou colocar isso aqui assim, aqui, que aí dá pra vocês enxergarem. E vou colocar essa outra parte aqui, que também dá pra vocês verem. Acredito que esteja dando pra ver direitinho, tá? Porque aí a gente vai fazendo o acompanhamento, vai dando check em tudo, meio que ao mesmo tempo. Então, o que nós vamos ter aqui? A primeira coisa foi que na categoria da minha carteira, como vocês podem ver, e abrir ao contrário, calma aí. Pronto. A categoria aqui da minha carteira, meu Deus, vai dar certo, calma aí. Você, sim, pronto, assim, fechou. A categoria daqui da minha carteira, ela ficou negativa em R$ 98,15. Ou seja, aqui eu vou até pegar uma caneta de uma outra cor. Vou deixar já aqui separado, porque senão a gente fica perdendo tempo. Então, aqui na minha categoria, vai ser o valor de R$ 198,00, tá? R$ 198,15. Tá vendo? Por que eu tô botando de vermelho? Porque eu tô negativa em menos R$ 98,15, tá? Arredondar para 99 depois. E aí, o que acontece? Nessa categoria, eu já cessei os meus gastos, eu me segurei de verdade, porque como eu extrapolei demais, o valor que eu tinha estipulado foi o dobro, né? Então, assim, e nesse mês, eu decidi, falei assim, não, agora eu preciso segurar. Então, não gastei mais nada com lanche, não gastei mais nada de nada mesmo. Realmente, eu economizei. Então, isso aqui eu já vou tirar, porque a gente já fez essa anotação. E em seguida a gente vai para a categoria apartamento. Eu não vou pintar aqui, porque as coisas da minha carteira já estavam pintadas, porque foi quando a gente fez no primeiro check-in de gastos. E aí a gente vai para a categoria apartamento, que a gente não tinha pago algumas outras contas, que tinha faltado ainda, né? Acho que a única coisa que a gente tinha pago tinha sido o condomínio. Então, na categoria apartamento, cadê minha calculadora? A gente efetuou o pagamento da parcela, que tá aqui, ó, 183,09. Então, eu vou colocar aqui na calculadora, 100 não, gente, perdão, 700, tá? R$ 784,00, mais a gente tem o valor da água, que a gente paga, água não, da luz, ó, mais 110. E a gente tem o valor que a gente já pagou também do condomínio, que foi 357,
Cadê aqui pra mim colocar pra vocês verem? Aqui, ó, condomínio, tá vendo? 356. E o valor do adiantamento da parcela. Deixa eu pegar aqui. Tenham paciência. Olha aqui, valor, adiantamento da parcela, R$225. Então, mais 225. Então, a gente teve o total na categoria apartamento de R$1.476, sendo que a gente tinha deixado separado 1.490. Então, a gente já vai colocar aqui os valores, né, da diferença. Então, de R$800 menos 784, a gente tem positivo aqui na parcela. Vou anotar aqui. R$16, tá? Mais R$16. E vou botar aqui bonitinho também, pra gente não perder. 7, 8. Eu gosto de arredondar assim, porque acho que fica melhor pra gente fazer os cálculos. Aqui eu dei uma errada, mas vai ficar assim mesmo, tá? E aí, no condomínio, a gente vai ficar negativa, porque o condomínio foi 357. E aí, a gente tem aqui menos... Olha eu fazendo menos de verde, gente. Menos... Me perdoem. Ao vivo é assim mesmo, tá? R$7. A luz também foi no valor de 110. Então, vou colocar aqui 110. E aí, a gente tá positiva em R$10. Mais R$10. Aqui na parcela, a gente ficou negativa, tá? Porque a gente pagou o valor de R$225. Então, aqui é menos R$5. Transporte. Vamos ver qual foi o valor que a gente utilizou no transporte. Aqui, ó. R$155. Gente, eu tentei economizar muito no transporte. Muito mesmo. Foi muito difícil. Mas, graças a Deus, eu consegui. Ou seja, a gente ficou positiva aqui em R$100. Eu precisava muito desse valor. Porque, assim, do jeito que tava esse mês... muitas coisas com a igreja, muitas coisas pessoais, né? E aí ficou essa loucura. Então, aqui no especial foi o valor de R$100 mesmo, tá? A gente já falou sobre isso. Beleza, vamos ver quanto gastamos na beleza. Esse valor, a gente vai ter que fazer um cálculo aqui rapidinho, tá? Então, calma aí, vamos lá. R$130, que foi dos cílios, mais R$100, mais o Uber que deu, vou botar R$33, porque deu 32 e alguns centavos. E aqui, mesma coisa, mais 130, mais 100, mais R$30, porque deu 29 e alguns centavos. Então, aqui deu R$523, olha, R$523, graças a Deus. Então, vamos colocar aqui. R$523. E, vamos lá, diminuir, tá? R$600 menos 523, ficamos positivas em R$77. Ai, meu Deus, graças a Deus. Então, aqui tá ok. Aí, aqui a gente ficou negativa, né? Porque foi o valor de... Já era, botei de caneta. Ah, mas dá pra pagar, vou mostrar pra vocês. Calma aí. Olha como essa caneta é eficiente, gente. Olha isso. Olha isso, porque eu tô botando os negativos de vermelho, né? Então, aqui foi R$90, tá? E aqui eu vou colocar menos R$2. O telefone da minha mãe foi exatamente isso mesmo. E aqui no da minha irmã, agora veio o valor de R$40, viu? 39 alguma coisa que a gente viu. Então, eu vou já colocar aqui 40 e menos R$5. Nossa, esse mês a gente tá cheio de coisas, né? Negativas, meu Deus. Aqui foi realmente o valor de R$80, o curso também. 160, tá? Farmácia, a gente gastou o valor de R$92, eu não mexi, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui com vocês, pra vocês verem, ó. Tô até tirando aqui dessa parte. É porque eu acabo achando que é muita informação, né, pra gente fazer de uma vez. Transporte, a
apartamento já tirei. A do transporte eu vou tirar, tá? Que a gente tinha aqui, ó, R$100. Calma aí. O especial a gente já tinha feito. Da beleza a gente tinha feito uma parte, aí tinha ficado o restante aqui, ó, viu? 300, tinha, então a gente já vai colocar aqui pro lado. Telefone e internet. A gente tá terminando de fazer, né? A gente já fez, na verdade. Então já vou deixar aqui do lado também, que já teve os aumentos. O curso, já tinha tirado. Farmácia, a gente estava positivo em R$8. Então eu vou colocar aqui, ó, mais R$8. E esses daqui tá certinho. Então aqui a gente já tira. E a gente tira o dinheiro daqui de dentro desse binder também, porque senão fica uma confusão, né? Prontinho. Vou deixar aqui. E aí a gente vem para os streams e assinaturas, que todos foram pagos, então eu vou já tirar. E nesses daí não costuma ter alteração, porque é tudo já lá no cartão e tudo mais. Como vocês sabem aqui, eu só deixo o valor redondinho para não dificultar na hora que a gente for fazer os cálculos, que aí às vezes é mais detalhes sem necessidade, né? Ah, aqui a gente tem uma outra coisa importante. 6, aqui é 10. Aqui nós temos o MEI da minha mãe, tá aqui. Aqui, ó, MEI. Então, assim, vamos tirar aqui o valor, ó, que a gente tinha. 85. Só que a gente pagou 85 e alguma coisa. 85,06 aqui, ó. Tá vendo? 85, ó, bem aqui. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar 87, tá? Então, ou seja, a gente ficou negativo aqui, R$2. Eu prefiro sempre dar uma ajustadinha. E aí, a partir do mês que vem, eu já vou deixar o valor de 87 separado, tá? O cartão Santander, a gente pagou exatamente esse valor. Na verdade, não, a gente pagou R$636. Porque na minha cabeça era... Aqui a gente tem mais R$1. E aqui... Foi exatamente isso, 247. Meu Deus do céu. Então, vamos ver como que nós ficamos. Eu vou acelerar o vídeo para poder fazer esse cálculo. Eu tirei já do MEI, né, gente? Calma aí. Cartões, não tirei do cartões. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Gente, essa questão dos bindings, para mim, ainda é bem difícil. Pronto, acho que agora eu tirei de tudo. Fechei tudo. Meu Deus, eu larguei tudo aberto. Mas, enfim, é isso. Então, aqui dentro dos binders já está ok, tá? A gente vai dar uma fechada aqui, até pra gente dar uma acelerada aqui. E agora eu vou fazer a somatória aqui com vocês. E depois eu vou dar uma pintadinha aqui rapidinho, tá? Só pra gente fechar essas categorias aqui. Então, vou acelerar o vídeo. Vou deixar assim bem visível pra vocês, mas vou acelerar o vídeo pra poder ser bem mais rápido, tá? Então, eu vou somar primeiro o que a gente tem de negativo e depois o que a gente tem de positivo. Então, vamos lá. Então, aqui de negativo, a gente teve o valor de R$130, tá? Vamos ver agora esse positivo. E de positivo, a gente teve o valor de R$142, menos os 130. Então, a gente ainda tem sobrando R$12. Glória a Deus por isso, gente. Vocês não sabem como isso é um alívio para mim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse valor, R$4.085, menos R$12, que vai dar o valor de R$4.073. Então, aqui, R$4.073. Ou seja, nós fechamos o mês ainda no positivo nessa categoria aqui, graças a Deus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Então, o que a gente faz aqui? Tudo que for da categoria... Ai, meu Deus, não sei o que aconteceu, que tá querendo cair aqui. Nossa. Tudo que for da categoria... caiu. Da carteira do mês, eu vou pintar aqui rapidinho, porque a gente já tá com bastante pressa. Então, o vídeo já tá bem longo. Mas... Não, isso aqui não.
isso daqui, cartão, internet, e-mail, telefone, maquiagem não, presentes não, a parcela sim. Tô fechando tudo que é do binder de categorias da carteira do mês, tá? Então a gente já tá colocando aqui, porque aí a gente fecha esse binder, ó, isso aqui tudo é dessa categoria. Aí a gente já parte para as outras categorias. Então aqui carteira do mês ficou fechado, depois eu arrumo aqui, pinto bonitinho. Então a carteira do mês já ficou fechada e só me resta as categorias que são de outros binders. Então aqui a gente já fez esse fechamento. Só para não ficar confuso, então o que acontece aqui, ó, carteira do mês, a gente fechou, tá? E aí a gente já vai colocar nessa primeira nossa página que a gente tem aqui, tá bom? Porque aí fica mais fácil da gente fazer a administração dos valores. Então, assim, ó, carteira do mês, olha aqui a minha primeira parte, tá vendo? Eu vou colocar já o valor aqui, que foi o valor da realidade, que foi R$ 4.073. E aqui a gente teve um saldo positivo de R$ 12. Pronto, fechamos aqui. Aí a gente vai passar para outra categoria, outro binder, na verdade, que é o nosso binder da tranquilidade. E aí, dentro desse binder da tranquilidade, a gente já tinha feito esses aportes aqui, que a gente fez lá na carteira do mês. Não sei se vocês... desculpa. Que a gente tinha feito lá os aportes das minhas metas do mês, que é o Me Pagando Primeiro. Então, assim, a reserva da tranquilidade, investimentos, final de ano, isso daqui já foi feito. Juntamente com a categoria dos aniversários, que tá aqui. O meu aniversário, aniversário da minha mãe, aniversário do meu pai e aniversário da minha irmã. Então, todas essas categorias aqui, a gente também já tinha dado um checkzinho, né? Eu só esqueci de colocar aqui porque a gente faz os aportes logo no início do mês. Então, provavelmente também vai ser já o próximo vídeo aí dos nossos conteúdos. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Partindo dessa parte, a gente tem o nosso binder da tranquilidade, que é este aqui, ó. Este binder lindo, lindíssimo, que eu amei. Olha como é que ele ficou bem perfeito por dentro. Olha isso. Eu gosto muito dele. E aqui dentro, o que a gente tem? A gente vai ter todas as nossas categorias que é de tranquilidade. Como são, como vocês podem ver aqui. Reserva de imprevistos, reserva da farmácia, mês à frente e zerando os cartões. E aqui, dentro desses nossos controles de gasto, a gente tem aqui a parte que eu falei com vocês, que eu vou tirar da parte de zerando os cartões e imprevistos. Então aqui, em zerando os cartões, eu tenho exatamente, primeiro vou no zerando os cartões, tá? R$ 60. E aí eu vou tirar o controle também, tá? Pra vocês verem. E o valor, ó, aqui, ó, tá vendo? R$ 60 eu vou retirar, porque eu vou até colocar aqui, ó, fevereiro, que não é nada, aqui é menos R$ 60. Então, a gente retirou aqui e essa categoria tá zerada agora, tá bom? Porque eu tomei essa decisão para poder acabar com esse parcelamento e aí o valor dessa parcela eu vou até redistribuir em algum outro valor, mas também já vou continuar aportando e juntando dinheiro para as minhas maquiagens, tá? Também. Então aqui, calma, ainda falta, né? Da maquiagem não é aqui nesse binder. E reserva de imprevisto também, que eu vou tirar R$ 34. Eu vou ver se eu encontro aqui o valor da compra e eu vou deixar o print para vocês, tá? Eu vou retirar o valor de 34. Aqui a gente tem R$ 60 e vai ficar o valor de 26, né? Ó, tá vendo? R$ 60. Eu vou até deixar aqui, 26. Deixa eu pegar uma notinha aqui de 2. Várias notinhas de 2. 2, 4. Acho que tem uma outra aqui. Tem, 6. Então, o
aqui, ó, R$ 26, que vai ser o valor que a gente vai ficar agora. E aqui eu vou colocar fevereiro. Aí aqui eu vou colocar, ó, menos 34. E agora eu vou ficar com 26. No outro eu não coloquei, porque como eu zerei, aí eu tirei já logo tudo, tá? E aí, aqui na reserva de imprevistos, vai ser esse valor que a gente vai ter disponível agora. Vou só colocar aqui de volta, pra gente não se enrolar. E agora a gente vai pra última categoria daqui, que nem é daqui desse binder, né? É daqui, do rostinho. Deixa eu pegar aqui. Que é o que a gente vai fazer da maquiagem, olha. Vamos lá. Maquiagem, que a gente tinha R$ 100. Então, aqui, olha, R$ 100. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente coloca aqui pro ladinho e vamos lá colocar aqui, tá zerado. Zeramos, tá? Então, aqui, vamos fechar essa parte de maquiagem. Eu vou fazer novos aportes, mas agora provavelmente de um valor menor, porque eu não preciso correr para juntar esse dinheiro. Então, a maquiagem aqui ficou ok. Eu acho que de reservas não está ok. No binder das reservas, a gente não vai ficar retirando dinheiro, somente quando a gente tiver uma necessidade mesmo. Olha aqui um pontinho. Esses pontinhos sempre continuam caindo, não sei porquê. E aí, já que a gente tá com esse binder aqui, que é o de baixa prioridade, a gente já vai colocar as coisas que estão aqui dentro dele. E aqui a gente tem o canal. Vamos lá. Canal. Isso daqui eu tô mexendo no dinheiro que eu tinha junto, tá, pessoal? Então, vamos lá. Canal. A gente tinha um valor, se eu não me engano, de R$ 20. E eu gastei 30. Tá, ó, R$ 20. E aí eu vou colocar aqui. Eu não fiz aporte em fevereiro. Ai, meu Deus, não é isso, não. Vou tirar tudo, tá? Menos 20. Na verdade, aqui eu ficaria negativa, tá bom? Mas como eu tenho um dinheirinho de reserva, a gente vai cobrir essa negatividade. Mas só para vocês ficarem cientes aqui, eu vou colocar até lá no nosso controlezinho aqui, ó. Que a gente teve um gasto a mais nessa categoria. Então aqui, deixa eu pegar esse controle, olha. Tá vendo aqui? Aqui não tem valor nenhum para canal. Mas eu vou colocar aqui, ó, realidade, que a gente gastou R$ 9. Então, vai dar uma diferença negativa de R$ 9, tá bom? Que eu até vou colocar aqui, ó, menos R$ 9. Pra gente poder fazer a somatória no final, tá? Então, vamos só retornar aqui pra gente fechar essa parte. Então, vamos lá. Canetas apagáveis, ok. E a gente tem a parte também de presentes, que está aqui nesse binder, que é a última categoria daqui. Vamos lá. E a gente tem o valor de R$ 122. Eu tinha deixado ali, porque a gente precisaria saber, né? Eu precisaria saber. Então, aqui, 122, eu vou zerar, tá? Nem sei se é assim que zera, mas enfim. A gente vai fazer assim e depois eu vejo, qualquer coisa eu corrijo, tá bem? E aqui na parte de presentes, eu vou ficar negativa, não sei qual valor. Cadê minha calculadora? Deixa eu ver. Então vamos lá. A gente gastou R$ 148,58 menos 122. A gente vai ficar negativo, eu vou colocar para arredondar para R$ 27, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Então a gente vai pegar e vai colocar verde não, vermelho. Não é aqui.
Na categoria presentes, a gente vai colocar menos R$ 27, que foi o valor que a gente gastou a mais. A gente não tinha esse valor previsto. Então, para quando a gente fizer a somatória, bater tudo certinho dos valores gastos. Então, presentes, ok. Fechamos. Já tiramos todos os dinheiros dos binder que precisavam ser retirados, tá? A gente não tem mais nenhum dinheiro para retirar. Então, como vocês podem ver, ó, todos os nossos itenzinhos do controle de gastos, eles estão coloridos, menos os dos aniversários da minha irmã, que eu já vou falar com vocês sobre isso. Mas antes disso, vamos só fazer o fechamento aqui desses valores para a gente finalizar essa parte e ir para os valores dos aniversários. Então aqui eu não vou preencher com vocês porque foi exatamente esses valores da maquiagem também, somente aqui que a gente gastou a mais. Então o que acontece? Aqui a gente teve R$9 mais R$27. Então a gente tem negativo aqui, negativo porque eu não tenho esse dinheiro, o valor de R$36. Então o valor total que eu gastei aqui, a realidade desse mês foi de R$236. Sendo que eu não tenho esse dinheiro todo. Então, a gente vai colocar aqui nesse binder aqui de baixa prioridade, R$236. E a gente tá negativo, né? E daqui a pouco a gente vai para outra parte. Cadê? Vamos lá. Vou fechar aqui a parte de reserva de imprevisto. Esses valores, eles foram de fato colocados, tá? Em todas as categorias. Então aqui eu também não tive diferença de valor, graças a Deus, né? Então aqui realmente eu investi. Só não vou dar um checkzinho em tudo, vou fazer no off, tá? Para não ficar muito mais longo esse conteúdo aqui que já tá gigantesco. Mas fechamento de mês é assim mesmo. Então aqui eu realmente gastei o que eu tinha provisionado para gastar. Até porque essa categoria, o máximo que pode acontecer é eu não aportar nela, né? Então daqui, vamos lá, fechar o mês dessa parte aqui. Então vamos fazer a somatória de quanto a gente realmente gastou? Vamos lá, R$4.073 mais 1.200 mais R$236. Então a gente gastou um valor de R$5.509, tá? E a gente tinha para gastar o valor de R$5.485. Então a gente tá negativo aqui, ó, menos no valor de R$24. E se vocês fizerem a somatória, é exatamente essa diferença que dá aqui, tá? Ó, fazer só para vocês verem. 36 menos 12, R$24, tá? Exatamente isso. Só que o que acontece? Deixa eu só passar para aqui para baixo. Olha, então qual foi o nosso total de entradas? Foi esse valor aqui, ó, 5.485. Saída, 5.509. E o saldo foi negativo de R$24. Tá? Então, só pra gente finalizar esse conteúdo, eu vou falar com vocês sobre a parte dos aniversários, porque como vocês viram, cadê? A única coisa que ficou faltando aqui foi a gente fechar a parte do aniversário da minha irmã, e eu não lancei o aniversário do meu pai. O aniversário do meu pai eu vou lançar aqui agora com vocês. Ele não deixou eu pagar a conta toda sozinha. Então, eu paguei o valor de, acho que foi R$250. Eu vou até colocar aqui. Ele não me deixou pagar, gente. A gente saiu pra... Eu fui no Pix, tá? A gente saiu pra jantar à noite, no dia do aniversário dele. Ele fez aniversário no dia 18 de fevereiro, tá? E aí ele não deixou. Por que eu falei, acho? Porque o que acontece? A gente vai retirar aqui desse meu binder
Esse daqui roxinho mesmo. O valor que eu tenho aqui dele, e se eu não me engano, são R$50, tá? Então, vou fazer até uma estrelinha aqui, porque eu vou retirar e a gente vai começar aniversário do meu pai. Aqui, ó. Olha, vamos lá. Viu? A gente tem o valor de R$50, estou retirando. E a gente vai começar tudo de novo para que no próximo ano a gente tenha um valor maior, né? Que eu comecei isso daqui em janeiro. E aí ele não deixou eu gastar. Então aqui, o que vai acontecer? A gente vai somar, na verdade, o valor de R$200, porque esse 50 já tinha separado, mais esse valor de R$604,02. Vou arredondar para 605. Então, 605 mais R$200. Vai me dar o valor de R$805. Eu tenho o valor de R$1.500 que eu tinha estipulado, né, separado, que seria 500 para o meu aniversário, 500 para o aniversário da minha irmã e 500 para o aniversário do meu pai. Porém, eu acabei que eu gastei menos agora, tá? Por conta disso. Meu pai não deixou eu pagar a conta toda. E ainda tem o meu aniversário. Então, o que eu vou fazer aqui? Para que tudo dê certo, eu vou retirar também esse valor de R$24, tá? Então, aqui eu vou botar mais 24. E dos R$1.500 que eu tenho, eu vou ainda ficar com, deixa eu ver, que eu também nem eu sei, R$671 para gastar no meu aniversário, tá bom? Então, o que acontece? Esse mês, realmente, eu ficaria com uma negatividade, porém, eu também teria como retirar do meu binder de... Cadê ele? Com o meu binder, que ainda sobrou R$26 ali, que seria o reserva de imprevistos, né? Se eu não me engano, tem R$26 nele. Então, vamos lá. Só pra gente dar uma conferida bem rápida. Então, a gente tem aqui reserva de imprevistos. Não vou nem passar, ó. Tá vendo? Ficou o valor de R$26. Então, eu conseguiria retirar daqui e fechar o mês no positivo. Porém, eu não vou mexer nessa reserva, como eu gastei menos valores no aniversário do meu pai. Eu vou vou tirar de lá e esse mês a gente vai fechar. Então, o conteúdo foi esse. Se vocês tiverem alguma sugestão de como eu posso estar fazendo esse check-in de gasto, porque para mim isso tudo aqui ainda é muito novo. O controle de gasto é muito desafiador mesmo. Mas eu estou tentando dar o meu melhor, estou tentando realmente até colocar os dias para não poder esquecer e passar o mais preciso aqui para vocês de tudo que eu tenho feito, de como eu faço os meus pagamentos, tá bom? Então, esses daqui eu vou pintar, porque vai estar ok, porque as contas já estão pagas, porque esse dinheiro saiu imediatamente da minha conta. E é isso o conteúdo de hoje, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui nesse vídeo para que chegue a mais e mais pessoas. Compartilhe com quem você acredita que precisa ter um pouco mais de planejamento e que esse conteúdo vai agregar a vida da pessoa. E não deixe de se inscrever aqui no canal. E aquele meu bordãozinho de sempre, né? Deixe um coraçãozinho rosa aí nos comentários para que eu saiba que você ficou comigo até o final. E até a próxima. Tchau!